Olá, meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras. Eu estou muito feliz de poder estar colaborando e participando aqui da formação política de tantos lutadores sociais, lutadoras sociais que vão disputar o processo eleitoral de 2024. Então, eu fico muito feliz em dizer que, com a experiência de também poder ter participado desses processos e também ter entrado num governo fruto, né, de uma participação efetiva na política da cidade. Eu fico muito feliz de estar aqui participando desse curso de formação para candidaturas petistas em 2024. O tema que me foi incumbido é o tema de políticas de direito à cidade. A primeira coisa, eu queria me apresentar. E eu posso dizer que, para me apresentar, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu sou professora de formação, né? Eu atualmente exerço o mandato de deputada federal, mas eu sou professora, e a minha história tem uma história partidária muito intensa, história do PT. Estou há 35 anos no Partido dos Trabalhadores, ou seja, eu entrei uma menina, e de lá para cá, no PT, nós fomos a primeira secretária estadual de juventude eleita pelo partido, quer dizer, eu sou da segunda geração depois dos fundadores do PT. Eu fui secretária estadual de mulheres eleita, a primeira também no estado do Ceará. Fui presidente do PT de Fortaleza, fui presidente do PT do estado do Ceará, né? Também vereadora por 2 mandatos também do PT, deputada estadual, prefeita eleita em 2004, reeleita em 2008, né? Sou membro do Diretório Nacional, já fui da Executiva Nacional do partido e atualmente estou no meu terceiro mandato de deputada federal pelo Ceará, aqui, defendendo o governo Lula, o nosso legado e defendendo o nosso sonho. Também posso dizer também que, para completar isso, assim, não tem também venho do movimento social, fui presidente do Centro Acadêmico de Comunicação, fui presidente do DCE, fui da União Nacional dos Estudantes, né, participei de muitos processos na área da comunicação, coordenadora nacional na época que era de Vídeos Populares, que era uma organização nacional que tinha, e por aí vai. Então, assim, foram muitas experiências no movimento social. Eu brinco muito, né, de que que nas fraldas eu já estava lutando por um mundo mais justo. E, para finalizar, eu também tenho uma vida acadêmica. Eu sou graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou mestre em Comunicação Social pela PUC do Rio de Janeiro e sou doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Portanto, eu sou jornalista, né, de formação e hoje professora, licenciada, exerço o mandato de deputada federal e já passei por muitas experiências concretamente relativas ao exercício, né, da questão da cidade como um espaço para todos, para todas e para todes. Então, é isso que a gente primeiro quer deixar bem claro e pontuar aqui. E eu vou me descrever, né, fazer uma autodescrição, antes da gente entrar no tema propriamente dito. Eu sou uma mulher loura, com os cabelos longos, com um pouco cacheados. Estou vestindo uma blusa estampada vermelha e tenho atrás de mim uma estante onde tem um globo. Nós temos aí para, inclusive, a gente sempre lembrar para aqueles que ainda não acreditam que a Terra é redonda. Então, diante de tudo isso, os livros estão aqui, são livros de uma área que é uma área, era uma área muito cara para mim, muito querida, que é a área de fotografia, que era a disciplina que eu dava quando estava exercitando o magistério na UFC, dava aula de disciplina, fotografia 1, fotografia 2, fotojornalismo, fotopublicidade. Pois bem, então, dando início aqui à nossa aula, eu queria poder estar também mostrando para vocês que a primeira definição que a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente precisa
compreender no sentido da gente elaborar, ver não só com a vivência prática, com o pragmatismo, mas a gente viver a história da cidade, entendendo que a cidade ela é algo que também é objeto da ciência e de objeto de muitas ciências, seja as ciências sociais, seja a comunicação social, seja a assistência social, seja a saúde, seja a educação, seja a cultura, enfim, essas políticas que a gente chama de políticas públicas, ou seja, as áreas que necessitam de atuação coordenada, organizada, planejada e executadas pelo poder público, e aí eu estou falando especificamente da cidade, né, que é o tema aqui do nosso encontro, então eu vou falar com as experiências que eu tive sobre a cidade e, ao mesmo tempo, também vou falar um pouco a partir da minha experiência acadêmica com o tema, tendo em vista que o meu mestrado foi exatamente uma autoetnografia sobre a marca, que foi uma marca do nosso governo durante 8 anos, que era a Fortaleza Bela. Só para deixar claro que é interessante que vocês saibam disso, essa marca que foi inclusive criada por nós desde do programa de governo mesmo, quando a gente fez seminários em vários bairros da cidade, já vai a dica aí, inclusive, para a gente saber que é preciso fazer, desde o primeiro momento, um trabalho organizado na base, voltar para fazer o trabalho de base cara a cara, frente a frente. Claro que nós não vamos abrir mão de fazer isso nas redes, mas nada é igual a um encontro de sentidos, ou seja, quando o ser humano se depara com outro, interage com outro, daí surge o discurso, surge as vivências culturais que a gente tem e se estabelece uma relação. Então, assim, antes de mais nada, eu acho que é importante que a gente entenda um pouco o que é isso que a gente chama de cidade. Então, assim, a cidade, e depois aqui no final da nossa conversa, eu vou deixar aqui uma bibliografia para que vocês possam acompanhar e possam pegar coisa pouca. Eu sei que quem é candidato deve estar numa correria danada, já passei várias vezes por essa experiência, uma correria danada, o frio na barriga, porque você nunca viveu essa situação. Muitos não viveram, vão viver pela primeira vez. Outros que já foram e perderam, outros que já foram e ganharam. Gente, tudo é um processo muito grande de aprendizado. Tudo é aprendizado. Eu digo muito isso, nunca sai o mesmo depois de uma campanha. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de colocar primeiro. Assim, quando a gente fala do conceito de cidade, a gente pode entender, e aí eu estou usando aqui a nossa querida urbanista Raquel Ronick, quando ela diz o seguinte, e aí depois a gente vai compreender de forma efetiva, na prática, o que é isso. Ela diz que fruto da imaginação e não sua potência devoradora de expansão e circulação, ao contrário da cidade antiga, fechada e vigiada para defender-se de inimigos internos e externos, a cidade contemporânea se caracteriza pela velocidade da circulação. São fluxos de mercadorias, pessoas e capital em ritmo cada vez mais acelerado, rompendo barreiras, subjugando territórios. Ou seja, de Babel, e ela continua, de Babel a Brasília, como surgiu e se transformou a cidade? Vocês lembram da Torre de Babel, né? Onde houve aquela dispersão. E Brasília, que é exatamente a capital do Brasil, aí diz, o próprio espaço urbano se encarrega de contar parte de sua história. Então, é importante que a gente compreenda que a cidade também é um objeto de estudo, como eu falei, de várias ciências, né? E Raquel Ronick, também faz a seguinte colocação sobre a cidade. Ela nasce com o processo de sedentarização e seu aparecimento delimita uma nova relação homem-natureza, para fixar-se em um ponto
para plantar, por exemplo, né, a gente vivia da colheita, da caça, etc., e ela faz essa ressalva. Para se fixar em um ponto para plantar, é preciso o domínio permanente de um território. Então, a primeira coisa é a gente entender que a cidade ela começa a se estabelecer quando as pessoas também têm que parar para poder produzir alimento, porque os nômades não conseguiam fazer isso. Então, o processo de sedentarização, onde as pessoas passaram a ficar num determinado espaço, começa a constituir-se, né, digamos assim, na base, né, dessa construção da cidade. Ou da cidade, sejam elas cidades pequenas, médias, grandes, metrópoles, como a gente mundialmente a gente vê aí assim, várias metrópoles no mundo, né? Seja no Oriente ou Ocidente, que faz toda a diferença. E eu queria dizer, do ponto de vista do direito à cidade, durante a nossa experiência, e aí eu vou falar, primeiro, a política de direito à cidade precisa ser para todas, para todos e para todos. Ou seja, só existe um espaço urbano democrático quando todos estes que são chamados, que vivem na cidade, que são cidadãos daquele município, eles têm o direito à cidade, que não é uma questão simples. Primeiro, porque a cidade é um lugar que a gente mora. Diferentemente do Estado, que é mais amplo, diferentemente do Brasil, do país, que também é mais amplo, a cidade é o local onde você desenvolve e realiza suas relações pessoais, profissionais, políticas, de diversão. Então, é na cidade onde você está vivenciando seus processos, sejam eles processos mais internos ou processos mais externos de socialização. Nós tivemos uma experiência em Fortaleza absolutamente revolucionária. E digo revolucionária porque nossa gestão foi muito marcada pela inovação. Porque eu penso que fazer políticas inovadoras, elas são necessidade para que a gente possa dar novas respostas, mesmo a velhos problemas. Existem velhas respostas, algumas dão certo, não precisa mudar, mas experimentar novas formas, até porque também nós temos novos problemas, sempre. Mas mesmo assim a gente tem novas soluções, é isso que eu quero dizer. E isso daí foi uma coisa que norteou a nossa cidade e nosso governo, que foi na cidade de Fortaleza durante os anos de 2005 a 2012. Então, vamos falar um pouco dessa experiência. Não dá para a gente falar sobre todas as políticas da cidade, mas dá para a gente falar algumas coisas e alguns setores que a gente destaca como grandes políticas desenvolvidas por nós e que transformou, naquele momento, a face da cidade de Fortaleza e abriu Fortaleza para todo o Brasil, assim, no sentido de olhar, ter um olhar mais efetivo para a cidade. Então, eu quero dizer para os nossos colegas que vão ser candidatos a vereadoras, a vereadores e também a prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, que, seja de que ponto de vista você avaliar a cidade, é importante que cada um saiba exatamente quais são as atribuições que cabem dependendo do cargo que vocês ocupam, porque todos podem sim falar das políticas públicas como direito à cidade. Ou seja, ter o direito à cidade é ter políticas públicas que viabilizem esse direito à cidade, que nós vamos já falar sobre isso. Então, tendo esses focos que eu falei para vocês, nós vamos falar sobre outras coisas, mas o foco principal será nisso, o que eu falei há pouco, né, que é mulheres, juventude, educação e reordenamento urbano que nós fizemos com a requalificação da orla marítima. Fundamental para que Fortaleza tivesse os índices completamente para cima. Nós, assim, vou também falar disso em relação a esses setores especificamente e também a qualidade de vida dos fortalezenses, tá certo? Então, nas ações como mulheres, qual era a nossa filosofia? Como vocês estão vendo aí, era a promoção da equidade de gênero e também, ao mesmo tempo, saúde preventiva, recuperar tudo o que os outros governos anteriores não permitiam
ou não tinham, ou não disponibilizavam, ou tudo era lotado, que é a política para nós mulheres de saúde preventiva. Dentre as ações, nós criamos a Coordenadoria Especial de Política para as Mulheres, tinha status de secretaria porque ficava ligado diretamente ao gabinete da prefeita, para que todas as políticas que saíssem, ou para que todas as articulações das políticas que foram feitas, elas tivessem esse olhar, o olhar a partir da questão de gênero. Como também criamos o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Sexual, em 2006. O nosso Centro de Referência, Francisca Clotilde, chegou a fazer, em 2010, até 9.000 atendimentos de mulheres que precisavam. Olha, escolhe como se precisava de um centro de referência para as mulheres, para muitas onde não tem um serviço mais efetivo de proteção, no caso, no que diz respeito às estruturas de segurança pública, que é do Estado, mas as mulheres precisavam pelo menos de um lugar para ir ter aonde criticar e denunciar. Elas precisavam disso. Só isso resultou, em 2010, de 9.000 atendimentos. Também nós trabalhamos no sentido de promover a autonomia econômica das mulheres, ou seja, a comercialização de refeições caseiras, ou seja, houve o que a gente chamou de cozinha popular, onde a prefeitura subsidiava, né, as mulheres que faziam a quentinha para. Ela era o MEI, a pequena empresária que, na verdade, fazia as quentinhas em preços populares, e, portanto, a prefeitura subsidiava uma parte para que elas pudessem oferecer comida de qualidade, comidinha caseira, como é o que a gente diz, e, ao mesmo tempo, gerar renda naquele entorno. Foi um sucesso. Uma outra coisa, nós investimos em vários equipamentos que diz respeito à nossa, e eu já vou falar de um dos maiores, que é um dos maiores do Brasil, inclusive. Fizemos cursos profissionalizantes para mulheres pedreiras e várias outras categorias de mulheres. Gente, foi uma experiência incrível, porque as mulheres, às vezes, têm muito mais, digamos assim, cuidado na hora de fazer determinadas coisas que a Constituição Civil exige, né? Por exemplo, como o rejunte, como o ajuntamentozinho da cerâmica. Quem faz aquilo ali? As mulheres, está provado, eles próprios empresário da Constituição Civil, eu já ouvi esse comentário de que as mulheres são muito mais, às vezes, cuidadosas em relação a isso. Então, tem um potencial para a mulherada na Constituição Civil, sim, e isso é uma coisa importante que a gente possa levar como uma possibilidade. O Sindicato da Constituição Civil, na época, juntamente com a prefeitura, nós fizemos um treinamento e elas construíram, inclusive, junto comigo, pegaram a mão na massa, literalmente, e construíram, foram contratadas para construir o Hospital da Mulher de Fortaleza. As imagens são, por tudo, maravilhosas, porque elas foram usuárias. Encontrei outro dia uma que a neta nasceu lá e ela construiu, literalmente, botando tijolo a tijolo junto com tantas outras. Também alocação no mercado de trabalho de mulheres a partir de o quê? De uma inclusão produtiva. O que a gente chama de inclusão produtiva? As mulheres, em especial as mulheres que estavam no Bolsa Família, elas foram convocadas gradativamente para poder fazer cursos profissionalizantes e poder se capacitar para começar a fazer o seu próprio pequeno empreendimento, o seu pequeno negócio, ou seja, a sua própria forma de gerar renda. Incentivamos muito o associativismo e cooperativismo, fortalecendo a economia local. Ao mesmo tempo que você tinha um espaço para ecoar as próprias mercadorias produzidas pelas mulheres, então a prefeitura tinha que ajudar e viabilizar a feira, para que a feira pudesse ser preparada para que essas mulheres que estavam produzindo ou que tinham produção, ela poder também ter lá como centro de distribuição, criação de rede de feira artesanal, como tantas outras alternativas nesse ponto de promoção da autonomia econômica das mulheres. Com relação ainda, né, aí no que cruza, formação, projeto Jovens Mulheres em Ação, formação de mulheres em temas como relação de gênero, economia feminista, autogestão, violência doméstica.
Na política de habitação, o papel da casa no nome da mulher. Isso era uma coisa, gente, orçamento participativo foi quem definiu e nós adotamos como um processo natural quando nós instituímos, principalmente porque nós fizemos o maior projeto de moradia da história da cidade, mais de 10 mil casas foram construídas, nós eliminamos 16 áreas de risco, e entre regularização fundiária e entre também melhorias de casa, porque a gente tinha um projeto chamado Casa Bela, que era um empréstimo para poder você reformar a casa, e também com projetos que estavam em andamento, nós terminamos com cerca de 40 mil melhorias ou casas entregues na nossa política de habitação, que era o do Minha Casa e Minha Vida. Mas nesse cuidado, a gente botava o papel da casa em nome da mulher, para evitar exatamente que muitas vezes a família se desfaz, o marido vai embora, ou o ex-marido vai embora, e deixa, e aliás, os filhos ficam com a mãe na casa, mas depois entra numa briga judicial, mesmo ela sem ter para onde ir com os seus filhos, eles, às vezes, os homens que saem, querem brigar pela casa. Então, nada mais justo do que não virar um problema na vida das mulheres o papel da casa, até porque são elas que ficam com as crianças. Construção do Hospital da Mulher, gente. Vocês estão vendo aí essa coisa linda? Estou olhando aqui, que eu estou acompanhando aqui também com vocês. Hospital da Mulher, que era inovação na saúde reprodutiva da mulher. Isso é um programa, perdão, isso é uma obra que veio de um programa de saúde, que veio de uma construção da ideia de um hospital que fosse uma homenagem às mulheres de Fortaleza. O Hospital da Mulher, a gente está vendo aí nesse próximo slide, a foto aérea. Vocês estão vendo aqui uma lateral dele, a foto aérea. É a coisa mais maravilhosa, ou era, né? Porque, infelizmente, né, depois que a gente sai e que a oposição toma conta, já soube de muita desconstrução do hospital. Mas, assim, esse hospital foi feito com todo carinho. Ele foi referendado baseado, ele teve muita referência na arquitetura dos Saras Kubitscheks, os hospitais, né, que a gente sabe que trata toda essa questão de fisioterapia, com essa questão de recuperação, né, de mobilidade, essa coisa toda. Então, ele tem iluminação natural, ele tem placas de energia eólica que aquecem a água do hospital para não haver gasto, muito gasto. Ela tem sala para os partos, quem quiser ter o parto na água, ou quem quiser fazer, está devidamente, a mulher devidamente tranquila, relaxada, tem piscina internamente aquecida para que as mulheres tenham facilidade, aquelas que estão mais tensas, enfim, todos os problemas relativos ao ato de parir e os cuidados posteriores, com UTI neonatal, com acessibilidade 100%, o Hospital da Mulher, quem tiver por Fortaleza e tiver oportunidade, conheça. É uma das obras mais incríveis, com tudo que tem de melhor de equipamento de primeiro mundo, como o nosso mamógrafo, quando chegou na época, foi em 2012, ele era o melhor mamógrafo que tinha em toda a Fortaleza. Então, estou querendo dizer com isso que a gente precisa entender, principalmente nós, socialistas, nós do Partido dos Trabalhadores, nós precisamos entender que a gente precisa dar o que tem de melhor quando a gente está no exercício do poder público. Porque as pessoas gostam de coisa boa. Não adianta fazer coisa meia boca ou fazer coisa que não está à altura do povo que mais precisa. Então, por tudo isso, acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado. Então, o Hospital da Mulher, ele aqui, vocês estão vendo aqui uma foto aérea, tem 27 mil metros quadrados de área construída e 80 mil metros quadrados de área total. É a estrutura de um dos melhores hospitais do Brasil e ele consta com consultórios, laboratórios, enfermaria, centro cirúrgico, 184 leitos e uma UTI neonatal. Isso tudo, uma boa parte recursos do Tesouro Municipal e recursos do governo federal, que infelizmente na época chegou depois, mas também tinha essa parceria. Deixa eu fazer aqui uma correção. Eu falei que é energia eólica, mas é que eu tenho lido umas coisas sobre energia eólica aí no Ceará. Não, as placas eram de energia solar que ficavam atrás do hospital, tá? Eram várias placas e elas aqueciam
toda a água que precisava ser água quente e morna do hospital era produzida aí, fazendo essa correção. Então, assim, e por fim, em relação, para a gente fechar aqui, né, terminando aqui o Hospital da Mulher, e antes de entrar em juventude, eu vou resgatar aqui também uma reflexão sobre isso que nós estamos falando, são as políticas públicas da cidade, do David Harvey, diz o seguinte: cidade já vai ficando como dica, mas no final vai estar na bibliografia. Cidades Rebeldes, do direito à cidade à revolução urbana. E eu vou ler aqui uma pequena citação desse livro, que inclusive ficou como epílogo da minha dissertação de mestrado, que foi exatamente estudando a cidade, a questão urbana e, como eu falei, a marca do governo, que era a Fortaleza Bela, uma alta etnografia. Diz o seguinte: é por esse motivo que o direito à cidade deve ser entendido não como um direito ao que já existe, mas como um direito de reconstruir e de recriar a cidade como um corpo político socialista com uma imagem totalmente distinta, que erradique a pobreza e a desigualdade social e cure as feridas da desastrosa degradação ambiental. Para que isso aconteça, a produção das formas destrutivas de urbanização que facilitem a eterna acumulação de capital deve ser interrompida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a cidade ela tem que se movimentar, o gestor da cidade, principalmente, os parlamentares da cidade, as autoridades que foram eleitas pelo povo da cidade, os vice-prefeitos, têm que movimentar a coletividade, a máquina pública, para que ela venha a ser o motor e a direção, principalmente ela ser a direção do que vai acontecer na cidade, do que vai ser executado lá. É preciso que não seja apenas subjugado, como ele usa que é a expressão, aos interesses do capital. Gente, eu vou dizer uma coisa: se deixar, e dependendo de quem é que está representando o capital e qual o interesse está colocado, nós não tínhamos mais cidade. Se nós não tivermos numa cidade que já tinha gerado uma selva de pedra, uma selvageria, uma loucura. Se ainda existe a cidade como espaço urbano onde a gente se vê, onde a gente tem o sentimento de pertencimento, onde estamos localizados, é território, né? Se tem tudo isso ainda hoje, é porque foram estabelecidas diversas regras que regem o controle urbano. Mas eu fiz esse parênteses só porque eu quero, de vez em quando, voltar para o conceito, para que, quando a gente fala da política, a gente esteja sintonizado com esse conceito mais geral. Com relação à juventude, que sempre foi, desde que eu fui vereadora, é um setor que sempre me preocupou. Inclusive, eu fui vereadora muito jovem, e uma das ideias era que a gente tivesse para pautar na Câmara Municipal, perdão, um mandato de vereadora para falar de 5 temas, na época eram 5 temas, inclusive o tema da juventude na cidade. Então, assim, nós discutimos educação, nosso mandato se propunha a ter 5 eixos de atuação. Então, eu sugiro, né, para os pré-candidatos a vereador que escolham eixos, além de ter a representatividade, às vezes é uma relação na associação de moradores, às vezes é num sindicato que as pessoas querem lançar uma candidatura, ou então a pessoa é reconhecida como quadro, e essa coisa toda. Tudo isso aí, ou no círculo de amigos e tudo, mas é muito importante que a gente, além disso, de tratar disso tudo, que isso aí não é uma coisa ou outra, mas assim, além disso tudo, é importante que a gente tenha temas para que a gente possa se aprofundar e para que também que a gente possa tratar durante a campanha política sobre a cidade e o direito à cidade. Porque mesmo que prefeito e vereador sejam completamente diferentes do ponto de vista do que pode fazer e pode ser feito, ambos têm papel fundamental no direito à cidade, de um jeito ou de outro. Então, vamos lá. Juventude foi também uma das políticas mais... Aliás, foi a política, porque não tinha também um órgão que cuidasse de juventude. Então, a gente fez, assim, vários projetos. Nós vamos falar aqui de alguns, mas foram muitos projetos. Eu fico muito feliz quando encontro os movimentos de juventude, do PT, fora do PT, a própria Secretaria Nacional de Juventude do PT e tantas outras, o reconhecimento que eles têm pela revolução na política de juventude que foi feita no nosso Estado. Então, primeiro,
Foi criada a própria Coordenadoria Temática de Juventude com status de secretaria, que, como eu disse, estava ligada diretamente ao gabinete da prefeita naquele momento, para que ela fosse exatamente transversal e que ela passasse por todos os debates das políticas que estavam sendo feitas, porque são dois setores sociais que precisam estar, como todos os cidadãos também, os homens também, as crianças também, tudo isso precisa estar interligado, mas, na verdade, a gente deu esse destaque por ser e por se tratar da maioria da população. A maioria da população é jovem, pelo menos na nossa cidade de Fortaleza, e a maioria da população é majoritariamente do sexo feminino. Então, por isso, a gente criou também no sentido de promover também os direitos desses setores. Nós fizemos o ProJovem, Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Quem não lembra disso, no primeiro governo Lula. Foi uma revolução, assim, foi muita coisa interessante que aconteceu naquela época, que era a conclusão do ensino fundamental, iniciação profissional, aplicação de conhecimentos informáticos e desenvolvimento de ações comunitárias. Ou seja, o nosso ProJovem, ele trabalhava com jovens entre 18 e 29 anos, com o objetivo de fazer uma aceleração, ou seja, mais horas estudadas para que ele pudesse terminar o primeiro grau, pudesse terminar o segundo grau, pudesse terminar para ele poder, inclusive, entrar numa nova etapa da sua vida, devido, inclusive, à grande evasão que costumeiramente tem, né, principalmente no ensino médio. Programa de Inclusão Digital de Fortaleza, o ProInform. Eles eram cursos de informática para jovens provenientes das escolas públicas, ofertado pela prefeitura, que atingiu mais de 6.400 jovens que ficaram matriculados entre 2005 e 2011, sendo 58% de mulheres e 42% de homens. Fizemos também o POPFOL, que é o Pré-Vestibular Popular de Fortaleza, que reforçava as matérias do Enem e oficinas de redação, vestibular simulado e curso de educação para a cidadania, entre 2008 e 2011. Inclusive, destacando que ele aproveitava também todos os esforços dos vestibulares voluntários que aconteciam, vestibulares voluntários, não, perdão, as aulas para os vestibulares que aconteciam já na periferia, que já tinha uma dinâmica própria de pessoas que faziam aquele trabalho há muito tempo. Então, nada melhor do que aquele reconhecimento e que esses setores capilarizados na cidade, eles poderiam também colaborar mais ainda com aquele jovem que está no bairro, que está mais distante, o bairro mais periférico, ele podia contar com também esse ensino presencial, juntamente a um cursinho que já havia e a prefeitura começou a ajudar nesse sentido. Programa Crédito Jovem, financiamento do desenvolvimento de empreendimentos solidários, geridos por jovens. Cerca de 400 empreendimentos foram criados em 2005 e 2010. É um programa muito bacana, ou seja, a prefeitura dava aos jovens um valor de 5, se eu não me engano, era de 5 a 15 mil reais como um empréstimo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico treinava esses jovens durante todo o período de implantação do pequeno negócio, era um projeto coletivo, que eles faziam uma proposta, elas eram selecionadas e financiavam, e o jovem devolvia, depois de um ano, né, de implantação com o acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o jovem devolvia esse valor em 40%, dividido em várias parcelas, em 10 parcelas de 40% do valor que tinha sido. Isso daí criou, gente. Hoje eu tenho o maior orgulho de ver gente que hoje empresários, pequenos empresários, médios empresários, até grandes empresários, que começaram lá no nosso Crédito Jovem. Foram 400 empreendimentos que foram contemplados durante esse período. O Programa Adolescente Cidadão, Educação e Encaminhamento Profissional, destinado a adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, precisava pegar esses jovens, que inclusive já passaram alguns pelo sistema, né, esse sistema de que os jovens que estão, do ponto de vista da lei eles são infratores, né, do ponto de vista do que se vê, mas que eles precisam ter direito, sim, a ter oportunidades e um encaminhamento profissional precisa ser dado, porque essa oportunidade, essa juventude precisa. Fizemos o que eu considero a maior revolução na política de juventude no Brasil, que foi com a construção dos CUCAs, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte. Esse aí, gente, nós já chamamos 3 desses. Esse daí, ele foi o primeiro.
nós concentramos nos bairros que tinham maior número de jovens consequente, e também cruzado com o dado do IDH, o maior número de jovens com mais baixa renda. Então, esse equipamento, ele tem tudo o que você puder imaginar em termos de formação cultural, esportiva, e eu vou dizer por quê. Essa proposta ela foi elaborada desde a campanha, mas ela também, é como as pessoas guardaram, né, a ideia dos centros urbanos por causa da campanha eleitoral, ela foi parte de orçamentos participativos, e um deles foi exatamente a proposta da criação do Cuca neste bairro, que já era um bairro que merecia, né, pelas condições que eu falei para vocês. Então, proposta do programa de governo aprovada no orçamento participativo do segmento de juventude, o Cuca, que é a abreviatura, o que era a ideia do CUC? Um espaço destinado ao pleno desenvolvimento e fruição da juventude, com equipamentos e cursos voltados para a cultura, arte, tecnologia, esporte, estrutura física e equipamentos. Equipamentos de vídeo, de fotografia, era estúdio, informática, tudo isso servia para que os jovens tivessem uma formação técnica nessa área da arte, nessa área da tecnologia. Espaços, fizemos um cinema, eu fazia questão de em cada Cuca ter um cinema com o melhor som possível, já que eu sou dessa área, com a melhor visualização possível, e são lindos os cinemas teatro, né? Porque podem ser usados como teatro, mas são cinemas de cada um dos Cucas, exatamente nos bairros que eu falei. Então, além disso, teatro maravilhoso, laboratórios, piscina semiolímpica, ginásio poliesportivo coberto, quadra de futebol coberta e campo de futebol descoberto, dentre outras coisas. E a parte da frente, eu vou voltar aqui um pouquinho o slide, vocês estão vendo aqui que tem uma volta, assim, como se fosse um semicírculo, e no meio tem um círculo. Isso daqui é um anfiteatro. E se vocês observarem, do lado esquerdo do anfiteatro, tem a pista de skate. Então, aliás, tem uma quadra, e mais na frente, porque não sai da fotografia, tem uma pista de skate. Então, eu quero dizer que a partir do anfiteatro que vocês estão vendo aí, a ideia é que ela fosse aberta, que ela funcionasse como uma espécie de praça pública, ou seja, que ela não fosse fechada para se constituir no espaço de lazer dos jovens. Então, todos eles, a intenção era ser desenhada dessa forma para você deixar aberto para a comunidade. Felizmente, eu soube que andaram fechando alguns espaços para que a juventude não possa participar nem andar. Então, como vocês estiveram vendo aqui, ó, a piscina, a quadra coberta, aí você está vendo aqui a pista de skate, né? Há também uma pista de bicicross aqui na sequência. Foram entregues 3, como eu falei, nos bairros Barra do Ceará, Mudubim e São Cristóvão, dos mais populosos de Fortaleza. O primeiro foi, o nome do Cuca primeiro foi, eu tive a alegria, o orgulho e a honra de ser a prefeita quando entregamos o Cuca, e o presidente Lula foi para a inauguração do primeiro Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, que tinha o nome de Che Guevara, em uma homenagem do nosso revolucionário, que foi tão importante, que é um ícone para a juventude até hoje. Teve polêmica, ficou uma confusão, e gente querendo falar, e nananã, mas enfim, já quiseram tirar a placa, mas enfim, não tem jeito mais, então eles têm que se conformar, o nome do Cuca é Che Guevara. Foi inaugurado pelo presidente Lula em setembro de 2009, tendo um custo de implantação em torno de 12 milhões de reais. Inclusive, no discurso da fala do Lula, me emocionou bastante, e ele disse que queria que o equipamento fosse modelo para todo o Brasil. Só mostrar aqui na lateral do que eu estou falando, mostrei para vocês uma piscina semiolímpica, mas também lá tem uma piscina olímpica, uma para entretenimento mais, ou para eventualmente algum tipo de esporte, ou fazer uma hidroginástica, mas essa piscina de cá é uma piscina olímpica exatamente para natação, para aqueles que estão estudando natação. Na área da educação, gente, foram ações das mais diversas, e que, por mais que a oposição tenta colar na gente que foi um problema na nossa área, é porque eles sabem da potência que foi nossa política educacional, tanto da ponta lá dos estudantes que estão lá, dos pais dos alunos, como também dos servidores das escolas, das professoras, das diretoras, todos os níveis
da educação foram contemplados pelo nosso governo, no sentido de entender que a educação para nós é fundamental e é uma das formas que nós vamos superar e disputar a hegemonia cultural sobre a ignorância, que a gente viu tanto agora no governo anterior. Fizemos como ações o fardamento completo, que tinha mochila, tênis, agenda, educação integral, 26.780 alunos em tempo integral. Ao invés de você fazer uma escola, e fica a sugestão, ao invés de você fazer uma escola para que essa escola ela funcione de tempo integral, construir e tal, para isso, não, você pega as escolas que já existem e você começa a universalizar o ensino integral a partir dessas escolas. Até porque, né, essas escolas elas são aptas, elas estavam bem estruturadas, elas foram reformadas. Gente, só construir, adquirir escola entre construção e a aquisição de escolas, em algumas da rede privada que nós compramos e transformamos em escolas públicas, só durante esses 8 anos foram 81 escolas, numa média de mais de 10 por ano, que nós construímos. Ou seja, foi uma revolução na educação. Transporte gratuito para 10 mil crianças, aí até a privatização, já fazia tempo, mas principalmente foi desconstruída, foi acabada a Companhia de Transporte Coletivo de Fortaleza, a CTC. Estava todos os olhos parados, tudo sucateado, os motoristas tudo ameaçados eram 400 funcionários ameaçados de demissão, e não ia mais nenhum tipo, a MC já era para ser privatizada e ainda não tinha sido porque os funcionários resistiram. O que nós fizemos com a CTC? Não tinha linha para a CTC explorar. Todo mundo sabe que, infelizmente, ali no início da década de 90, houve toda uma privatização do sistema de transporte que passaram a ser operados por empresas com concessão pública, mas empresas de transporte privado. Nós pegamos a CTC, reconstituímos os ônibus que estavam ainda em condições e que estavam dentro do prazo, né, de utilização. E nós criamos uma verdadeira revolução no transporte escolar, criando, pela primeira vez na história da cidade, o transporte escolar gratuito para os alunos da rede pública municipal que moravam mais de 1 quilômetro da sua escola. Ele ia lá e ele entrava e o ônibus já tinha um percurso para passar, então foi uma grande revolução, porque até agora os alunos têm o direito ao transporte escolar devido a essa política ousada de não acabar a CTC, de não privatizar, que é essa lógica neoliberal, mas ao mesmo tempo dar uma utilidade nobre, onde valorizasse os servidores, a comunidade, as mães e as crianças e jovens que precisavam do sistema. 10 mil crianças eram transportadas diariamente durante aquele período. Carteira estudantil sempre teve problema, vindo do movimento estudantil, do DCE e tal, sempre era um problema, sempre tinha desgaste, era multidão na rua, porque queriam acabar a meia. Fortaleza tem uma meia ilimitada, você pode ir e voltar só com a carteira de estudante. Era, né, assim. Porque a gente nunca deixou limitar a quantidade de vezes que você passava. Então, o que a gente garantiu? Continuar a meia passagem sem limites, mas a gente facilitou e muito a chamada recadastramento da carteira, ou seja, você ter a nova carteira. Então, a gente facilitou muito, né? Só validando, tinha algumas carteiras que nem precisava para não ter gasto, não precisava nem comprar. O aluno comprovava que estava na rede e era automaticamente, pelo sistema, era liberado a carteira para ele usar como meia estudantil, sem limites de viagens, tá certo? 473 mil estudantes das redes municipal, estadual e federal. Nós passamos para evitar essa confusão de comércio, de denúncia, não sei de quem, está ganhando dinheiro com a carteira, ficou rico, evitar isso. O movimento estudantil tem que viver com os seus financiamentos, mas naquele momento estava alguns lugares, alguns setores não estavam conseguindo, inclusive, entregar as carteiras em tempo hábil, e aí a prefeitura tinha que ficar adiando, né, porque uma entidade ou outra não tinha renovado. Então, a gente resolveu pegar a rede pública, no que nos diz respeito, ou seja, 473 mil estudantes, incluindo a rede municipal, que era de Fortaleza, a rede estadual do Ceará e também as universidades federais, no âmbito federal, públicas. A prefeitura financiou quase 500 mil carteiras estudantis
e distribuiu gratuitamente com os alunos. Também tivemos excelência na qualidade da merenda escolar. Era falada por todo mundo, gente. Nas creches tinham 5 refeições diárias para as crianças. E ela funcionava de 7 da manhã às 5 da tarde. O aumento do número de creches. Quando a gente assumiu a prefeitura, nós tínhamos 55 creches, das quais essas creches estavam todas fechadas. Nós abrimos as 55 e subimos para 139 o número de creches, que também foi outra revolução, principalmente porque é um dos grandes problemas da mulher de acesso à cidade, ela poder saber com que ela vai deixar o filho dela, seja para ela trabalhar, seja para ela se divertir, seja para ela estudar, seja para ela ir às compras, e enfim, e por aí vai. O aumento de quase 50% no número de bibliotecas, ou seja, todas as escolas, e uma rede de 220 mil alunos, uma rede gigantesca, mas quase 50% nós aumentamos em relação ao número de bibliotecas que tinha, ao ponto de que nós deixamos as escolas, todas as escolas com biblioteca e com laboratório de informática. Então, vamos lá. Em números, 900 novas salas de aula, 287 escolas reformadas e ampliadas, 80 novas escolas criadas, destas 49 compradas do setor privado, aquele que eu tinha dito antes para vocês, e 31 construídas no padrão MEC. Está vendo aqui? Isso aqui é a escola como era antes, principalmente as que foram. Todas foram reformadas. Aqui nós estamos falando de 80 que foram criadas, e entre setor privado e as que foram tiradas do chão. Todas as que foram tiradas do chão, elas foram construídas no padrão MEC com 100% de acessibilidade. Isso eu nem falei dos professores. Plano de carreira que eles não tinham, eles passaram a ter. Aprovação do Estatuto dos Professores. A aprovação dos aditivos, que eram processos históricos que estavam acontecendo. A questão da licença, questão do reconhecimento da licença para mestrado e para doutorado, para os pós. Um aumento salarial significativo. Nós chegamos a pagar um dos melhores salários dos professores em Fortaleza. E muitas outras conquistas. Onde eu encontro os professores da cidade, é um reconhecimento, uma alegria e, ao mesmo tempo, um grande respeito e carinho pelo nosso trabalho. Mobilidade urbana, acessibilidade e inclusão social, ou seja, o que nós conseguimos? Foi outra revolução, essa política de transporte urbano. Tarifa de ônibus congelada por mais de 4 anos. Nós já tivemos, na verdade, 2 aumentos durante 8 anos de prefeitura. Como é que nós fizemos essa mágica? Primeiro, a gente dialogou com os empresários de ônibus, nós resolvemos estabelecer alguns limites. Eles afirmavam que a prefeitura, por causa de uma Câmara de Compensação, deveria mais de 300 milhões, né, esse setor privado. Nós chamamos logo, vamos fazer um encontro de conta dessa Câmara de Compensação, que tem alguma coisa errada. Então, não reconhecemos essa dívida de 300 milhões e vamos conversar agora o que é bom para todo mundo, no sentido de que, se não tiver uma passagem barata, os próprios empresários são prejudicados porque as pessoas deixam de andar mais de ônibus. Gente, isso não é brincadeira. Só pelo fato da passagem ter sido congelada durante 4 anos no primeiro ano e depois ter tido 2 aumentos, permanecendo a passagem de ônibus de capital mais barata do Brasil, além disso, né, 20% dos fortalezenses passaram a integrar o sistema. Certamente pessoas que iam a pé, certamente pessoas que iam de bicicleta, certamente pessoas que iam de carro mesmo ou de moto e que passaram a ter oportunidade de pagar a tarifa de ônibus. Mobilidade urbana é um direito político fundamental à cidade. A tarifa social, nós criamos uma tarifa social que atingiu mais de 630 mil pessoas, que eram aos domingos. Porque todo mundo sabe, vale transporte para quem recebe, acaba no sábado. Aí no domingo você tem que pagar, porque você quer ir para a praia, ou quer ver a família, ou você quer ir para a missa, ou você quer ir para o show, ou você quer passear no parque. Enfim, você quer ter o direito à cidade. E a gente baixou. Na época, a passagem custava R$ 1,60, na época que nós governávamos, e quando teve a tarifa social, e no domingo era R$ 1, sendo 50 centavos para os estudantes. Isso daí criou uma política extremamente potente, porque as pessoas começaram a se deslocar na cidade aos domingos com a tarifa reduzida. Também fizemos a gratuidade para pessoas com deficiência, ou seja, começamos a cuidar também das pessoas que têm, além de garantir acessibilidade, porque nós também adquirimos ônibus com acessibilidade, com mais frequência passando na cidade, mas nós também garantimos, na época, para mais de 12 mil pessoas,
com uma lei que foi sancionada por mim, que era para a gratuidade das pessoas com deficiência e com acompanhantes. Todos eles tinham uma carteirinha que podia também ter um acompanhante. Então, assim, voltando aqui, gratuidade urbana, a única capital onde a meia é ilimitada para rede pública e privada, e nós criamos, para terminar essa parte da mobilidade urbana, nós criamos a hora social. O que é a hora social? Tem hora que está lotado, não tem horas que está vazio. Nós tentamos equilibrar, baseado no controle de fluxo de passageiros, que às vezes a pessoa vai mais cedo porque tem que trabalhar, e não tem jeito. E às vezes onde está lotado, porque muitas pessoas estão se deslocando para o trabalho naquela hora. Mas tem, às vezes, aquela pessoa que ela pode esperar mais uma hora, que é a hora que baixa, é o horário de pico. Então, mais uma hora ela vai e ela pode viajar, porque aí já estabeleceu que os horários onde tinha menos passageiros, esse horário, a tarifa reduzia também. Ela era uma tarifa mais barata na época do que a tarifa cheia, né, digamos assim. E para poder ver, então, era de 9 às 10 e das 15 às 16, para que as pessoas que pudessem esperar, elas esperassem para pagar, inclusive, mais barato. Eu vou correr aqui, porque tem muita coisa para falar, a cidade é um mundo. O Drenub, que foi um programa de drenagem urbana de Fortaleza, ele reestruturou o sistema de escoamento de águas pluviais da cidade, solucionando problemas de buracos e de alagamentos. Investimento na época de 265 milhões da CAF e do BNDES, elevação da drenagem, ou seja, a drenagem na cidade de Fortaleza subiu de 30% para 70%. Infelizmente, às vezes é tudo, como é uma coisa que não é visível, isso é uma obra de infraestrutura, isso não é visto e nem é valorizado. Então, isso é uma questão que a gente precisa saber anunciar, a gente precisa saber também propagandear para as pessoas verem que é uma questão caro. 265 milhões à época, e esses dois bancos financiando. A Vila do Mar, que é um dos meus xodós, gente, a Vila do Mar é a maior experiência urbana, é a maior obra de urbanização da América Latina. É o reordenamento urbano com requalificação da orla marítima. Vocês estão vendo aqui a ponta, essa ponta vermelha aqui é toda a parte da Vila do Mar, que ela está de frente para o mar, no bairro da Barra do Ceará, que é próximo àquele primeiro cuca que eu mostrei há pouco para vocês. Numa área, é um dos maiores adensamentos urbanos do Brasil em termos de quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, por metro quadrado, melhor dizendo. São 300 mil pessoas nessa área que eu falei para vocês, que envolve essa área de praia de frente de 5 quilômetros. Então, você tem... E aí, essa área, segundo o IBGE, possui a maior densidade urbana do Brasil, um dos maiores projetos de revitalização urbana também do país e da América Latina, a gente já tem essa informação, e na época foi uma obra que ela tinha um investimento e ela foi concluída com 185 milhões, 185,8 milhões de reais, porque participar aí. Era uma área que tinha muito lixo, na verdade havia aí uma desova de cadáveres, de homicídios que aconteciam, porque era uma área que só tinha lixo na beira da praia, ninguém conseguia, a praia não chegava, as pessoas não conseguiam chegar até a praia, era um barranco de entulho e de lixo, e virou uma das coisas mais lindas, e eu vou já mostrar para vocês, que tem foto aqui embaixo, para vocês saberem o que é a Vila do Mar, e quando forem em Fortaleza, para poder tirar essas pessoas que estavam vivendo no meio do lixo e sistematicamente com seus barracos de papelão sendo destruídos pela beira pela onda, né, pelas ondas, pelo mar, etc., e pela insalubridade do lugar, nós cadastramos e nós construímos 1.434 novas habitações, que eram exatamente as pessoas que estavam no local, que praticamente dentro da água do mar. E a gente respeitou o limite de 1 quilômetro de onde as pessoas moravam anteriormente, mesmo numa ocupação inadequada e também em condições insalubres, até 1 quilômetro, que foi, é isso que vocês estão vendo aqui do lado. 1.650 melhorias habitacionais que foi feita lá no Vila do Mar e 1.434 novas habitações, constituindo-se também, né, em várias ações, que eu já falei aqui, da regularização fundiária. Então, foi 5,5 quilômetros de orla, com vários equipamentos. Novo calçadão, ciclovia, anfiteatro, iluminação pública, rede de drenagem, ou seja, nesse trecho
construção de 14 quadras de esporte, 7 praças, centro de arte e ofícios, memorial, saneamento ambiental, proteção das encostas, erradicação das áreas de risco e quiosque padronizado, com um calçadão que vocês estão vendo na beleza, que quem conhece Fortaleza pode olhar e achar que é a beira-mar, mas aqui é uma outra beira-mar que fica do outro lado da cidade, do lado oeste da cidade, que é a Barra do Ceará. Na cultura, foi democratizar o acesso tanto das verbas da cultura, como democratizar a cultura para o povo que precisa ter o direito à cultura como política pública muito importante, diria, igual às demais. Então, para isso, nós fizemos várias ações. Réveillon da Paz, criação da primeira Secretaria Municipal de Cultura, não tinha Secretaria de Cultura lá, como também não tinha Secretaria de Turismo, como também não tinha Secretaria de Assistência Social, como também não tinha Secretaria de Esportes, e por aí vai. Nosso governo criou as secretarias, essas secretarias que eu coloquei aqui para vocês, e a partir daí foi um boom, onde Fortaleza foi a cidade mais visitada no Brasil, do Nordeste, a terceira do Brasil, mas do Brasil, perdão, foi a do Nordeste, ela foi a primeira mais visitada. O Réveillon a hotelaria lotada, gera emprego e renda, enfim, que nós também foi nossa construção, porque a gente já determinou 1% imediatamente, sempre a gente quer mais, mas 1% do orçamento municipal para a cultura. Criamos a política de editais, ou seja, para que todo mundo tivesse igualdade de acesso aos recursos públicos para viabilizar, inclusive, os novos artistas. Criamos o pré-carnaval de Fortaleza, a gente pode dizer que Fortaleza é a cidade do pré-carnaval, e isso foi uma política que democratizou, que distribuiu renda, que levou alegria para as cidades, não para o bairro A, B, C ou D, mas para toda a Fortaleza. Inclusive, quando eu era prefeito, tinha um slogan que dizia: porque trabalho que é competente é para toda a gente, por toda a cidade. É isso mesmo. Tem que fazer para todo mundo, claro que com inversão de orçamento. Fazer para todo mundo é você saber que as pessoas que precisam mais, elas precisam ser mais contempladas. E as pessoas que não precisam tanto, que têm mais, ou seja, que não precisam das políticas sociais e nem das políticas públicas da cidade, elas também, a gente fazer um investimento no que elas precisam, é bem fato, mas não pode ser maior do que as pessoas que precisam. Então, isso chama-se inversão de prioridade. E a gente fez inversão de prioridade de forma muito concreta com a inversão do orçamento público. Gente, tem muitas outras coisas de obras públicas, que é o Transfor. Nós temos aí políticas como nós implantamos, nós recebemos com 3, implantamos mais 11, são 14 centros de atenção psicossocial construídos da melhor forma possível. Nós fizemos 6 OCAs de saúde, que reúne tanto a terapia como um ambulatório, como um posto de saúde, mas também outras terapias alternativas, como a massoterapia, como as rezadeiras, todas integradas em espaços, cada um no seu espaço, mas elas integradas no sistema holístico de tratamento da saúde pública. Nós criamos os CRAS, nós criamos os CREAS, saímos com 22 CRAS instalados em Fortaleza, isso fez subir de 98 mil para quase 200 mil pessoas cadastradas no Bolsa Família. Eu podia passar o dia aqui falando, porque uma experiência de 8 anos numa cidade não é uma coisa simples, e principalmente na nossa cidade, que foi uma cidade que teve política, primeiro foi um governo de esquerda, e por isso eu quero dizer para vocês que é possível fazer um governo de esquerda que seja um governo também competente, inovador e que seja um governo onde as pessoas tenham o direito à cidade. Por isso eu sempre disse, e eu vou terminar aqui esse nosso momento aqui dizendo novamente, é possível sonhar, mas também é possível fazer. E nós, no governo municipal, nós fizemos sonhos. Um grande abraço, muito obrigada pela atenção de todos vocês e fico à disposição, está em nossas redes sociais, quiser participar conosco, quiser saber mais sobre a nossa história, a nossa vida, sobre toda a nossa política, sobre, enfim, o meu mandato de deputada federal,
Está aqui as redes sociais e eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigada pelo convite.